como ela tem PEC e segurança, não me parece que assim, é uma medida muito importante para enfrentamento do crime. Galera, não é. A PEC da segurança é uma armadilha do governo Lula para concentrar poder com eles, tá? E aí é o contrário, veja só. Cada estado tem a sua própria lei com diferenciação nas punições de acordo com leis específicas. O pessoal da Quest botou isso, porque todo mundo sabe, lá em Brasília, que a PEC da segurança, ela será adulterada pelos congressistas de modo a, em vez de concentrar poder na questão de segurança e poder de polícia na mão do governo federal, é distribuir mais ainda para os estados. 48% foi favorável, 45% contra, ou seja, está dividido. E é dividido muito porque as pessoas são ignorantes sobre esse assunto. Tá? Eu já gravei um vídeo lá, um áudio, desculpa, para Valete Plus tratando do assunto. Eu acho, por princípio eu sou favorável a isso, é um modelo que funciona nos Estados Unidos, você gera uma competição interestados e você acaba tendo uma concorrência entre métodos. Só que tem um problema tipicamente brasileiro. Vou dar um exemplo, na Bahia. Na Bahia você está há anos com o governo do PT, a insegurança só aumentou, o estado só se favelizou, a Bahia não vai bem, a Bahia vai muito mal e a Bahia tá assim, os baianos estão há mais de 10 anos sendo administrados pelo PT, a vida piora, eles, oxe mãe, eu vou votar mais ainda, e aí vão embora da Bahia, que é o que tá acontecendo, né, assim, é aquele eleitor que realmente difícil você, né, conversar assim, porque ele vai, vota errado, a vida piora, continua votando errado, depois vai embora do estado. Porra, cara, difícil te ajudar, né? Mas assim, a tendência de um governo do PT na Bahia em afrouxar ainda mais as leis penais é enorme. E aí eles ficam jogando fluxo migratório no colo de quem? Dos estados que têm leis penais mais duras. E isso não é uma suposição minha, meus queridos amigos. É exatamente isso que acontece nos Estados Unidos. Há uma migração enorme de californianos para estados republicanos como Texas e como a Flórida. Tem até mapas que mostram mapas de migração. O Riso pode procurar de pessoas de estados democratas para estados republicanos. Então isso acontece. Os lugares onde a legislação é mais leniente com o crime, eles vão piorando. E aí com a piora deles as pessoas vão embora. E vão e levam o voto horroroso delas. Austin, no Texas, por exemplo, recebeu um monte de gente oriundo lá de São Francisco, do Vale do Silício. Aí eles vão para Austin, no Texas e votam em democrata. Aí você fala, pô, mas vocês são uns imbecis. E adivinha, são imbecis mesmo. Não tem muito o que fazer com idiotas. Idiotas são idiotas, eles fazem idiotices. É difícil, né? O negócio realmente não é fácil. Prosseguindo aqui. O desenho institucional disso aí, né? Como a gente está colocando, é legal, é bacana, mas ele acaba gerando esse efeito de punir os estados que criam legislações melhores. Nesse sentido, a gente pode pensar assim, começar com um piso muito alto, entendeu, Riso? Em termos de legislação criminal no Brasil. E aí, se você quiser, você pode tornar ainda mais alto o piso. Para que o teto... Não, desculpa, você começa com um piso alto e aí você pode aumentar o teto. Então, tipo assim, Santa Catarina já começa com um piso alto, mas eu tenho certeza que o teto vai ser muito alto em termos de leis penais. Sabe que Santa Catarina vai trabalhar praticamente na margem de uma pena de morte, né? E aí, o piso alto não permitiria que Bahia, o Maranhão, ou estados que são governados basicamente por vagabundos, o Pará, estados assim que vagabundos os administram, não consigam ter leis frouxas. Nesses parâmetros, eu sou completamente favorável até essa competição de legislações. Por último, né, facilitar a compra e acesso a armas de fogo no Rio de Janeiro. Cara, 72% contra. Vale um pequeno comentário meu sobre isso. Impressionante, galera. Tudo o que o bolsonarismo põe a mão se destrói. Essa agenda já foi, assim, majoritária na sociedade brasileira. Quando a gente começou o MBL, a maior parte das pessoas eram favoráveis a acesso a armas de fogo. O Riso vai se lembrar disso. Amplamente favoráveis. Inclusive houve uma vitória pró-armas no referendo de 2005. Foi o bolsonarismo botar a mão e transformar isso numa caricatura ridícula, com o seu monte de caras ridículos, com aquelas barbas ridículas, fingindo que são muito brabos, com as Carla Zambellis andando pra lá e pra cá, aquele evento, Carla Zambelli andando com uma arma correndo atrás de um cara, que você fala, pô, mas realmente não é a solução. Até porque o Bolsonaro passa um decreto, e como o bolsonarista é um ser débil, né? Lembre-se sempre, o político bolsonarista é um ser débil. Débil, é picareta, débil, não tem um compromisso com nada, ele tem compromisso com erro. Ele tem compromisso com erro e com like. Aí ele fala, não, é isso que vai acabar com o crime. E não é. Não é e não foi. Então as pessoas continuaram sendo assaltadas durante o governo Bolsonaro
E tinha o tal do porte, não sei o quê. E por que assim, não mudou nada? Porque não é todo mundo que dispõe, sei lá, de 10, 11, 15 mil reais pra comprar um revólver, pra comprar uma pistola. E não é todo mundo que consegue isso. Isso não é uma política de segurança pública. Definitivamente não é. Aqueles memes, e sejamos honestos, nós já fizemos esses memes com essas simplificações disso. Olha, a melhor arma que uma mulher tem contra a violência, ela tem uma pistola. Não, cara, não é toda mulher que quer ter uma pistola, nem que ela queira andar com uma pistola. Você tem que andar, assim, existe uma coisa incrível que é, eu posso andar numa rua sem precisar ter uma pistola pra me defender. Tô errado, Riso? Não. Sociedades, assim, sociedades dos mais diversos locais no mundo já resolveram esse assunto sem precisar da questão da arma. E eu digo isso como alguém favorável à arma. Ah, se tiver uma votação pra porte de arma, sou favorável. Agora, não venham vender isso como, assim, uma política de segurança. Tirando a questão, por exemplo, rural, tal, que você tem que ter um efeito de dissuasão, tipo, o dono de um sítio, um sitiante, um fazendeiro, ter armas pra evitar roubo, inclusive de maquinário caro que ele tem ali. Tirando isso, o efeito nessas questões urbanas é mínimo. É uma questão de um direito de proteção do cidadão. E tem que ser, o cidadão tem que ter direito de se proteger. Ponto. Não venha falar que isso é uma política, só que os bolsonaristas venderam como uma política de segurança que derrotaria o crime e tal, e não é. O que teve foi bolsonarista armado correndo atrás dos outros como a imbecil da Carla Zambelli. Essa pauta foi destruída. Essa pauta foi, né, basicamente destruída. E eu olho em todos os lugares. Em São Paulo saiu uma pesquisa, eu vi ela em final de 2023, sobre a questão de armas na capital. Mesma coisa, também na casa dos 70% contra. Este tema morreu. Parabéns aos bolsonaristas. Eu ia até perguntar ao Beni Barbosa, um cara que eu sempre gostei, me dei bem. Ele, né, quando o Bolsonaro chegou ao poder, ele tomou umas enquadradas do Carluxo, talvez o Riso se lembre. Lembro. O Carluxo enquadrou ele, aí ele, né, não pôde criticar mais o Bolsonaro, né? E aí quando você não critica, quando você vira escravo do bolsonarismo, aí você... Aí, né, nunca mais nos falamos, né? Nem amigos mais somos, mas o Benê é um defensor dessa agenda, tal, legal, mas... Bem, ele deve saber disso, né? Um cara que defende essa agenda deve saber muito bem qual foi o resultado de anos de Bolsonaro. Seria muito legal se falasse, e se todos dessa área falassem, né? Mas... Aqui, ó, o nosso riso é maravilhoso. Já achou, né, o do Eduardo. As pessoas conhecem o posicionamento do presidente sobre as armas? Sim. As pessoas conhecem o decreto sobre armas? Não. Debater é saudável, o pessoal faz parte. Só tomem cuidado para não criticar naquilo que não conhecem. Aí o Benê, na época, né, deu uma criticada. Isso 2019. Olá, deputado. 10 de janeiro de 19. Concordo, 10 dias de governo. 10 dias de governo. Concordo plenamente. Sendo assim, peço que o governo publique a minuta antes da aprovação. Depois que estiver no Diário Oficial, a Inês é morta. No que ele tomou uma do Carluxo. Benê, com todo respeito, acho que deveria falar menos do que não sabe dos fatos. Está muito estranha essa antecipação. Por quê? Ou seja, o Carluxo já mandou aquela pergunta. Isso tá estranho, por quê? O suficiente para começar um cancelamento contra o Benê. O Benê teve que recuar. A nossa diferença, só pra avisar, a nossa diferença para todos esses caras é... Se o Carluxo der um enquadro, a gente manda o Carluxo encontrar o primo dele. Que equivale a mandar ele tomar, né? É isso. É isso que nós fizemos. Né? Por isso nós somos cancelados aí com a direita bolsonarista. Porque a gente não se abaixa, não fica de joelhos pra essa direita imbecil composta por retardados de toda sorte. O Flávio Vera falou, morreu, o voto inteiro também vale. Mas mesmo lá caiu. Antigamente havia uma maioria frágil, mas havia uma maioria pró-armas. Isso passou.